Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Filhos, neste segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus, entre suas provocações, vamos chamar assim, traz um tesouro riquíssimo. Primeiro, o sentido da verdadeira religião. É o primeiro tesouro que nos traz aqui hoje. Por que eu digo o sentido da verdadeira religião? Era comum nos povos antigos, por exemplo, uma religião que previa sacrifícios humanos. Verdade. Abraão veio da Caldeia. Era uma região onde hoje fica o Iraque. Era comum, nas grandes festividades, se fazerem sacrifícios humanos a determinados deuses. Tinham famílias que, para conseguir sorte e sucesso em tudo, chegava a sacrificar os próprios filhos, alguns ainda bebês. Tinha um ídolo chamado Moloch, que o corpo da estátua era de bronze e tinha uma espécie de gabinete onde se colocavam as crianças e colocavam fogo embaixo e assim a criança era sacrificada. Não se espante, não era só coisa daquele tempo. Aqui nas nossas Américas, por exemplo, o que é que faziam os maias e os astecas em cima daquelas pirâmides que um monte de gente imbecil vai hoje tirar selfie e fazer um discursozinho de luta de classes dizendo que a opressora Igreja Católica acabou com culturas riquíssimas? Ô imbecil, aquelas pirâmides foram feitas para matar gente todo dia no fim da tarde. Isso é história, não se muda história. As pirâmides maias e astecas eram templos para sacrificar gente. Toda tarde, antes do pôr do sol, tinha que haver pelo menos um sacrifício. Eles acreditavam que se o sol não visse o coração pulsando, não nasceria no dia seguinte. Era essa a crença. Aqui no Brasil também não era muito diferente em algumas tribos, onde depois de se vencer uma batalha, algumas tribos faziam o seguinte: pegavam os guerreiros que tinham se tornado prisioneiros, faziam uma espécie de sacrifício, depois faziam um churrasquinho, onde eram distribuídos os órgãos do guerreiro para que os vencedores pudessem comer. Antropofagia, canibalismo. Já ouviram falar disso? Mas primeiro o cara era sacrificado num ritual religioso. Então, nesse contexto é que você vai entender por que é que Abraão não se revoltou com Deus logo que ele pediu o sacrifício do filho Isaac. Era uma mentalidade comum de todas as religiões naturais, praticamente, de sua época. Na verdadeira religião, Deus vem então rejeitar o sacrifício humano
Inicialmente oferece um cordeiro, que durante todo o largo do Antigo Testamento será, digamos assim, o sacrifício principal. Touros, cabritos, carneiros, pombas e rolinhas. Quando chega o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para usar uma expressão de São João Batista, o seu sacrifício cancela todo o sacrifício cruel de derramamento de sangue. A partir do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem mais sentido derramar sangue de forma nenhuma. Nem de boi, nem de carneiro, nem de bode, nem de rolinha, nem de pombinha, nem de galinha. Não tem mais sentido derramar o sangue. Deus, que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio filho. Assim, ele estabelece os termos da verdadeira religião. A gente não diz que religião é um religar com Deus? Quem faz é Deus. Não somos nós que inventamos as coisas. Ele toma a iniciativa, ele, aproveitando-se da mentalidade de compreensão sobre o sacrifício que havia, transforma tudo aquilo a partir da sua vida dada na cruz. Claro que antes disso acontecer, o fato da transfiguração será um aviso aos apóstolos, para que quando ouvirem o sofrimento e a morte do Senhor, nunca esqueçam que aquele que está sofrendo é Deus, aquele que está se submetendo à morte é Deus. Assim ele mostra que deseja para nós a vida, deseja para nós o melhor e não a desgraça. Aí a gente entra em outra situação. Se Deus deseja para nós a vida e não a morte, se Deus deseja para nós todo o bem e não o infortúnio, por que então existe o sofrimento no mundo? Não existe uma resposta simples para esse questionamento. A resposta que Deus deu foi Ele mesmo vindo até a terra e se submetendo ao sofrimento e à morte. É em Cristo crucificado que se demonstra até que ponto Deus nos ama e responde ao sofrimento que, infelizmente, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos. Existem sofrimentos que a gente passa por própria culpa ou por burrice. Esses sofrimentos são causados acabei de dizer, por situações onde a gente fez péssimas escolhas, onde a gente disse palavras malditas. Querendo ou não, quando a gente escolhe o mal, a gente prova de volta para cima da gente o mal que a gente escolheu, cedo ou tarde. Aqui a resposta de nosso Senhor é mais àquele sofrimento do qual a gente não pode escapar. Quando, diante do mundo completamente corrompido pela maldade, quando a gente tenta fazer o bem, a maldade do mundo reage. Quando a gente procura amar, o desamor do mundo reage. Quando a gente procura fazer o que é certo, os erros do mundo reagem. Não tem como você escapar. Se você quiser uma vida sem sofrimentos nesse sentido, então você vai ter que ser igual a todo mundo. Você vai ter que ser Maria vai com as outras. Você vai ter que ser como o piolho que vai pela cabeça dos outros o tempo inteiro. Se você for desse tipo de sujeito, aí você estará sempre pensando igual todo mundo, agindo igual todo mundo, se vestindo igual todo mundo, falando igual todo mundo, votando igual todo mundo e assim por diante. Depois não reclame que o mundo está de mal a pior. Depois não reclame. Não, meus filhos. O critério para as nossas escolhas não deve ser o que todo mundo anda fazendo, porque todo mundo faz, porque é moda, porque é bonito. Se eu não fizer, eu vou ficar mal visto, todo mundo vai me achar esquisito, estranho. É assim que você toca a sua vida adiante? Repito, os sofrimentos físicos, eles aparecem, não dependem de nós. Com a idade, nosso corpo fica bastante limitado, não tem como escapar.
E como diz aquele ditado, quem não quer ficar velho, morra novo. Os sofrimentos físicos não tem como escapar. Os sofrimentos que a natureza por si só, no seu desenrolar, inflige, também não podemos escapar. Pelo menos demos graças a Deus que no nosso Brasil ainda nós somos poupados de tantos desastres naturais que vemos acontecer em outras partes do mundo. É muito raro, é difícil acontecer no Brasil, por exemplo, um terremoto ou uma tsunami. Todo mundo se espantou com a ventania que houve ontem, não é? Mas a gente já imaginou se fosse um furacão, como vê em outros países, arrasando com tudo, derrubando com tudo, acabando com tudo, fazendo com que as pessoas sumam no meio do vento? Eu acho que nós nunca passamos por uma situação de ventos a 90 km por hora, ou mais. Nunca. Aí o pessoal ainda postou ontem nas redes sociais o telhado horroroso da matriz de Riachuelo balançando. Não se preocupe não, já passei por isso quando estava em Itabaiana. A solução, troquei por outro melhor. Muito simples. Quem pega a BR-235 na direção de Aracaju para Itabaiana, quando chega lá no Rio das Pedras, junto da entrada do Parque dos Falcões, olhando para a direita no alto, não tem como não enxergar, a não ser que você seja cego, a Capela de São Francisco de Assis. Foi ali que, quando cheguei, um tempo atrás, em 2008, o telhado da igreja era daquele de Eternite, cheio de buracos e cheio de defeitos. Numa dessas ventanias do final de fevereiro para começo de março, o telhado também balançou, igual o Riachuelo. Solução, desmontei tudo, fiz uma campanha com o povo e coloquei telha boa. Nunca mais teve problema. Agora tem colegas que não querem gastar, não é? Aí paciência. Eu achei engraçado que Padre Kleberto, para provocar no grupo, quando mostraram o vídeo do telhado de Riachuelo balançando, ele mostrou uma foto do telhado da igreja do Bom Jesus dos Navegantes aqui de Pedra Branca que a gente está fazendo. Quem vocês acham que está dando assessoria sobre o que comprar e onde comprar e como fazer? Oremos, não vou dizer mais nada. Por que é que eu falei disso aí? Ai, Jesus, chega, a gente acaba se perdendo. Sim, os sofrimentos. Então, o primeiro sentido dessa palavra de Deus para nós hoje é sobre a verdadeira religião. É Deus que faz, e na verdadeira religião, Ele próprio vindo e derramando o seu sangue na cruz, cancela o sacrifício e derramamento de sangue. Deus não quer a nossa desgraça, Deus quer a nossa vida e vida plena. Como responder ao sofrimento? Depende. Os sofrimentos naturais infligem a todos. A gente só precisa fazer as coisas bem feitas, tomar todas as prevenções. Os sofrimentos físicos da limitação do nosso corpo vão chegar para todos, independentemente de idade. Quanto mais a idade vai avançando, a chance, a porcentagem é bem maior, não tem como escapar. Nossa natureza debilita-se mesmo. Mas o sofrimento que é causado pela maldade dos outros, a única forma que a gente pode enfrentar não é colocando mais maldade para remediar maldade, não é colocando mais violência para remediar mais violência, a não ser que apareça algum tipo de doidice, né? Uma loucura. Aí o povo costuma dizer assim, para resolver um doido, só um doido e meio. Tudo bem, mas, claro, não se rebaixando ao mesmo nível. Então, vejam bem, o sofrimento causado pela maldade só pode ser enfrentado com um amor que é extremamente contrário ao mal. Você só vai vencer um vício se você começar a praticar a virtude, que é o contrário do vício. Se o vício tem a ver com castidade, por exemplo, ou melhor, com a falta da castidade, da safadeza, pornografia, adultério, é o cultivo da virtude e da castidade que vai fazer com que você não cometa mais aquele pecado. Se o vício é a preguiça, comece a agredir a você mesmo, agredir em forma de entender, certo? Comece a fazer um esforço por acordar mais cedo, por exemplo. Comece um esforço por se movimentar ou fazer alguma coisa sem precisar que os outros peçam. Haja com uma atitude contrária àquele defeito que você percebeu que ainda tem. O remédio é por aí. Então, diante da maldade do mundo, Deus responde com amor. Um amor que aparentemente é frágil, aparentemente é derrotado, mas que de uma forma
verdadeira e perseverança tem o poder de derrotar qualquer tipo de mal. Não é à toa que nesses 2 milênios de história da igreja, quanto bem foi semeado graças àqueles que aprenderam com Jesus. Observa, tudo de bom que existe na nossa sociedade teve origem na igreja. Muita gente hoje em dia quer fazer de conta que isso não é verdade, mas é verdade. Quem inventou um sistema, por exemplo, de cuidar publicamente dos doentes, que hoje a gente chama de hospitais, foi a igreja. Quem inventou um sistema intelectual que faça com que as pessoas, com ordem, possam estudar qualquer realidade e chegar a conclusões lógicas e verdadeiras? Foi a igreja. Quem inventou um sistema de educação que possa dar a garantia para aquela pessoa que por ele passou em qualquer lugar do mundo que realmente fulano está preparado? Foi a igreja. Universidades, bacharelados, mestrados e doutorados. Foi a igreja. Claro, não vou entrar aqui, esse não é o tema de hoje. Mas por que digo isso? Porque quem aprendeu com Jesus a dar uma resposta diante do mal e do sofrimento do mundo, se torna agente de transformação para melhor do mundo onde vive. Esta é a realidade que eu gostaria que vocês entendessem. Então, primeiro, sobre a verdadeira religião, Deus que faz. Segundo, diante do sofrimento, a resposta que Deus dá é amor, e amor que se submete. A terceira e última lição que eu gostaria que ficasse bem claro hoje é que nada se torna bom se primeiro não for provado. Provado que eu digo não é no sentido de, a comida já está pronta, eu vou provar para ver se está boa. Não é nesse sentido, não. Como é que o aluno se torna bom? Como é que a gente sabe que ele se tornou bom? Tem que ser provado. Uma pessoa que nunca passou por dificuldade, sempre foi protegida a vida inteira, tem uma chance muito grande de ser uma pessoa perdida. Muito grande. Mime demais uma criança. Você estará fazendo um traste para a humanidade. Comece a dar pequenas responsabilidades desde pequeno. Fazer com que a pessoa se toque, que ela também precisa fazer algo. Hoje tem muita gente, quando o menino completa 2 anos de idade, já coloca logo na escola. Bom, não sei se isso vai resolver. Eu entrei na escola pela primeira vez quando eu já tinha de 5 para 6 anos. Até aquela idade eu estava em casa, em vida de família, aprendendo a ser gente primeiro. Aprendendo a ser educado. Aprendendo que eu não era o umbigo do mundo, o centro do universo. Aprendendo que eu tinha que respeitar meu pai, minha mãe e os mais velhos. Aprendendo que, pôs a mão, faça bem feito. Escutei isso desde pequenininho, meu pai sempre repetia. Se não quer fazer bem feito, nem põe a mão. Aprendendo que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Dentro de casa, aprendendo que eu preciso colaborar com o outro e o outro precisa aprender a colaborar comigo. Do contrário, não existe vida em sociedade. Até os 6 anos de idade foi dentro de casa que eu aprendi tudo isso. Somente depois é que eu fui para a escola aprender o beabá. Prova. Abraão foi posto à prova. Se observarmos bem, todos os personagens bíblicos foram postos à prova, onde a sua fé deveria se também externalizar em uma atitude de extrema, absoluta confiança de que Deus é bom e terá sempre uma forma de conduzir todos os acontecimentos no sentido do nosso bem. Se duvidamos disso e já queremos o bem aqui e agora de qualquer jeito, de forma miraculosa, no instalar de dedos, nós corremos o risco de nos entregar a uma mentalidade religiosa tal como os pagãos, que tentavam fazer seus rituais para dobrar a divindade a seu favor. A verdadeira religião não é assim. Deus se comprometeu completamente por nós.
E é direito dele esperar de nós, os redimidos por ele, um igual compromisso inteiro da vida toda com ele. Na transfiguração, Jesus prepara os apóstolos para a cruz. Coincide a transfiguração do Senhor com o anúncio da paixão, porque ele começa a dizer: tenho que ir a Jerusalém, tenho que ser traído, entregue, torturado, morto e ressuscitar. A coisa era tão nova que os apóstolos ainda não conseguiam entender o que é que significa ressuscitar dos mortos. Ele então dá o sinal para que no momento do sofrimento, da dor, da cruz, da prova, não se esqueçam de que Deus está ali com eles, passando por tudo isso. Às vezes a gente esquece, quando a coisa aperta em casa, na vida da gente, né? A gente esquece e só espera que Deus intervenha de forma miraculosa, como se fosse um tapa-buracos para resolver algumas coisas que seriam minha responsabilidade e eu não tive coragem de enfrentar. Pensem nisso. Então, recapitulando, a verdadeira religião quem faz é Deus. E na verdadeira religião, Ele cancela todos os sacrifícios que as religiões naturais chegaram a inventar. Nada de sangue derramado. Ele derramou o próprio sangue justamente para dizer basta. Diante do sofrimento, Deus responde com amor. Por mais que esse amor também sofra. Mas é a única resposta que pode dar sentido a tudo. Deus sempre vai provar aqueles que Ele gosta, porque Ele deseja que nós nos tornemos melhores do que esse traste que ainda somos. Eu já falava isso semana passada. Cuidado com aquela história que diz: Deus me aceita como eu sou. Ele te recebe como tu estás, mas Ele vai fazer de tudo para que tu te tornes melhor. E por isso Ele tem o direito de nos provar também. Confiança. Lembrar de quem é que está conosco. Quem é que sofre? Quem é que se submete à cruz? Jesus transfigurado, mostrando a glória de sua divindade, quis fazer com que os discípulos entendessem. E mesmo assim foi complicado, não é? Porque Pedro disse: eu não conheço esse homem. Tiago, na hora do Jardim das Oliveiras, capou o gato, escapuliu, nem quis saber o que é que ia acontecer. E João certamente tremeu nas bases, também correu, mas quando viu as mulheres sendo mais firmes, ele ficou com vergonha e chegou. Observe direitinho, na hora da cruz, quem é que estava? O Evangelho faz questão de frisar. Junto da cruz de Jesus estavam Maria, sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena. Eram 4 Marias ou eram 3 que estavam no pé da cruz. Aí depois é que é citado o discípulo que Jesus amava estava junto da mãe do Senhor. João ficou com o rabinho entre as pernas envergonhado, que coisa feia, um monte de marmanjo fugindo na hora que a coisa aperta e só as mulheres enfrentando sozinho, que lição horrível. Aí vai ver, ele ficou um pouco envergonhado e apareceu. Vai ver naquela hora a lembrança da transfiguração do Senhor, iluminou um pouquinho a sua mente. E ele lembrou que aquele que estava passando por tudo aquilo não era qualquer um. Era o próprio Deus que, sofrendo a nossa morte, dava uma resposta para todos os males do mundo. Vivamos bem esse tempo de Quaresma, porque é isto que nosso Senhor deseja de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.